quadrada, Nivinha, chegamos ao 11º episódio. Eu sou o Beto Estrada e quem é você? Se apresenta. Eu sou Nivinha Richa, graças a Deus, hoje sem prenda pra pagar. Tá bom, acabou, até que a próxima venha. Mas olha só, Nivinha, hoje a gente vai falar das conspirações da Copa do Mundo, aquele bando de armação que as pessoas gostam de falar, que aí definiu o vencedor, não definiu, futebol é armado ou não é. A gente escolheu aqui as mais tensas dessas conspirações e a gente vai fazer um top 5. Exatamente. Só pra gente lembrar, a semana passada foi sobre as seleções que mais surpreenderam nas Copas do Mundo. E aí as pessoas falaram que a gente esqueceu de seleção X, seleção Y. Falaram muito da Bulgária, que a gente chegou a comentar na Copa de 94, né, Nivinha? Isso, a gente chegou a falar. Bulgária do Stoichkov. Fala. Pois é, a Bulgária do Stoichkov, que jogava do lado do Romário no Barcelona nessa época. Então, tá aí embaixo também. Aí continua a discussão. Não parem. E, Nivinha, vamos para as conspirações? Vamos lá. Cobertura pra fora! Para começar, Nivinha, vamos para 1934. A Europa estava ali fervilhando um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Mussolini, Hitler, Churchill, todo mundo já se movimentando. E aí o Mussolini teve a ideia, ele falou assim, pô, 34, a Copa tem que ser aqui na Itália, que vai servir de propaganda política ao movimento fascista e tal. E aí ele conseguiu trazer e organizar essa Copa. E aí que começam as conspirações de 34. Antes de falar da conspiração, tem curiosidade da Nivinha. Tá bom, qual é a curiosidade incrível de hoje da Nivinha? Você sabia, Beto, que a Copa de 34 foi a última que o país sede disputava a eliminatória e a Itália se classificou para a Copa num 4-0 em cima da Grécia? Você já imaginou uma Copa na Itália sem a Itália, ainda mais nessa situação? Cara, eu imagino sim, é tipo o Campeonato Brasileiro sem o Fluminense, né? Tem graça, né, Nivinha? A Série B tá sem graça esse ano. Mas ano que vem vai ter muita graça pro teu Flamengo lá, que eu tô sabendo, tá não bom? Para, olha só, time grande cai, gigante não. Então, mas vamos falar então da conspiração, né, do Mussolini, que teve até bilhete que ele enviou para a seleção italiana, escrito Vitória ou Morte. Disseram que ele escolheu as arbitragens. A conspiração contra a Áustria e Tchecoslováquia, a arbitragem roubando a favor da Itália. E para fechar, o craque argentino Monte, que em 30 foi ameaçado por Mussolini e acabou se naturalizando italiano e foi campeão pela Itália em 34. Mas, Olivinha, no Brasil também teve uma conspiração. E aí a gente vai misturar, só até agregar o fermento. Uma movimentação, porque a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, antes da CBF, tinha brigado com os times do Brasil, com as confederações e tal. E aí só o Botafogo tava do lado da CBD. Tipo hoje, tá todo mundo brigando e só o Botafogo do lado do CBF. Só que a base da seleção brasileira que foi pra Copa de 34 foi exatamente o time do Botafogo. Então rolou esse movimento também aqui no Brasil. E aí você entende por que o Botafogo tem o maior número de jogadores convocados pela seleção brasileira. Pois é. Título que é bom nada, mas, pô, maior número de jogadores, eles são felizes. Exatamente. Então, mas antes de fechar, tem mais uma curiosidade da Nivinha, porque eu sei que você ama, Beto. Meu Deus, eu estou ficando super inteligente nesse episódio com suas curiosidades, Nivinha. Brasil eliminado, mas teve um consolo. O Filó, que jogava no Corinthians na época, era naturalizado italiano e foi convocado e foi campeão pela Itália naquele ano de 34. Filó é muito maneiro, assim. Fala o nome do cara de verdade, porque é muito bom. Assim, a gente pensa que o cara ia estar fadado ao fracasso com esse nome, mas não estava. O nome dele era Anfilógeno Guarazzi. É eu! Muito bom. Tu pegava alguém com esse nome, Livinha? Não. Tá bom. Olha só, então a Itália levou, deu certo a conspiração, Mussolini, pelo menos essa guerra, ele venceu. E vamos para a próxima conspiração. Gaveta, vira! Que lindo lance! Nivinha, chegamos agora em 1962, a Copa no Chile, já tinha passado a Segunda Guerra Mundial, já tinha passado a Copa de 50 no Brasil. O Brasil havia sido campeão em 58, lá com o Pelé com 17 anos jogando. E aí, em 62, todo mundo apostava que o Brasil era o mais forte, seria o bicampeão do mundo, Pelé, Garrincha, Vavá, Zito, Zagallo, uma seleção absurda. No segundo jogo, o Pelé dá um chute, se machuca, sai, a gente fica só com o Garrincha ali como uma estrela para carregar a Copa do Mundo, o Brasil na Copa do Mundo, quer dizer. E o que aconteceu, Nivinha? Cara, aí o Brasil chegou na semifinal contra o Chile
e o Garrincha tomando muita porrada do zagueiro chileno, o Rojas. E aí o Garrincha não aguentou, deu um tostão na bunda dele, o bandeirinha uruguaio, Esteban Marino, achou aquela agressão despropositada e resolveu ir ao juiz peruano falar sobre a agressão. O juiz peruano expulsou o Garrincha do jogo. Aí é que começa todo o lance da conspiração, Nivinha, porque assim, o Brasil já tava sem o Pelé, não dava pra chegar e jogar a final sem o Garrincha também. Aí o João Avelange se juntou com a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, e eles mandaram mala lá pro Chile de dinheiro, ligaram pra Federação Peruana lá pra pedir pro presidente. Fizeram, cara, muita armação para que o Garrincha pudesse entrar nessa final, porque esse negócio assim, o jogador era expulso, mas não tinha o lance de na próxima partida ele não jogar. Sempre acontecia um julgamento para ver se ele ia jogar ou não a próxima partida. E aí o João Avelange com a CBD, como eu falei, se juntaram e fizeram essa conspiração acontecer. Na verdade isso já deixou até de ser uma conspiração, porque já foi desvendado. Os próprios juízes da época já disseram que aconteceu, que o uruguaio Esteban Marino levou uma mala de dinheiro, que o próprio juiz brasileiro da Copa, o João Edson, né, que ele mesmo entregou uma mala de dinheiro ao bandeirinho uruguaio para não colocar o Garrincha na súmula. Em 2012, até teve 50 anos da conquista, teve uma história, alguns juízes da época contando que o Marino ele não foi ao julgamento, né? Como ele não foi ao julgamento, não tinha como provar a agressão e o Garrincha não foi suspenso para a final. Ô, Nivinha, sabe o que é legal? Eu quero ver se as pessoas que estão vendo aí em casa, elas entenderam essa confusão que você fez com o juiz, nome de juiz, quem entregou, quem não entregou. Foi muito confuso. Foi confuso? Foi muito confuso. Quem entregou a mala ao Esteban Marino, o bandeirinho uruguaio que viu a agressão, foi o juiz brasileiro na Copa, o João Edson. Ah, agora foi. Esse João Edson, ele até chegou a dizer depois, né, que foi ele que ganhou a Copa pro Brasil em 62 e tal. Ou seja, desde 62 a gente dando o jeitinho brasileiro em tudo pra se dar bem, né? Os políticos brasileiros, a história que os políticos brasileiros... Além disso, a história que os políticos brasileiros pediram ao presidente peruano, que por sua vez pediu ao juiz da partida para não colocar o Garrincha na súmula. Resultado, Brasil campeão em cima da E resultado, Brasil campeão em cima da Tchecoslováquia, sem gol do Garrincha, mas campeão. O que foi essa travada aí, Vivi? Tchecoslováquia. Tá bom, vamos pro próximo então. Achou que o árbitro não viu, mas ele viu. É falta na intermediária. Nivinha, continuando, a gente chega aqui em 1978, a Copa do Mundo é na Argentina e tinha uma coisa acontecendo, era o seguinte: a Argentina tava rolando aquele lance da ditadura, Operação Condor, rolou ditadura no Brasil, na Argentina, no Chile, em vários lugares e tal. E aí, a imagem do país pro mundo tava feia. Eles falaram, bom, vamos usar a Copa do Mundo então para melhorar essa visão. Até porque o Videla, que era o ditador máximo lá, tava aquele negócio de ditadura de sempre, né? Sequestrando, assassinando todo mundo que se opunha à ditadura. Então a imagem do governo com o próprio país também estava queimada. Ele falou, então, cara, vamos montar uma comissão da Copa, vamos fazer uma Copa bonita e aí a gente vai melhorar e as pessoas vão gostar mais da gente. Nessa comissão, eles tinham umas ideias muito loucas, assim, eles queriam construir estádio, queriam fazer a transmissão colorida, que já tinha acontecido pela primeira vez em 70 no México, mas a Argentina queria reproduzir também, e teve um debate e tal, eles conseguiram fazer, e a Copa na Argentina seria uma grande festa para o mundo todo ver, né? Então, antes de explicar a conspiração dessa Copa, eu vou falar um pouquinho da tabela, que o campeonato era dividido em duas fases de grupo, e Brasil e Argentina foram disputando a liderança na segunda fase. O Brasil ia pegar a Polônia, a Argentina ia pegar o Peru, isso tudo no mesmo dia, né, Beto? Pois é, então, aí é que começa o lance da conspiração, né? Porque assim, o Brasil ia jogar 3 horas da tarde contra a Polônia e a Argentina ia jogar de noite contra o Peru. Ou seja, a Argentina já entraria sabendo o resultado que precisava. Aí o Brasil foi, ganhou de 3-1, a Argentina precisava de 3 gols de diferença, estava classificada e ia pra final tranquilo. Aí o Andrada, aquele goleiro que era do Vasco e foi lá o cara que tomou o 10º gol do Pelé, ele chegou na concentração da seleção brasileira, ele é argentino, mas foi fazer uma visita e falou, pô, tô ouvindo por aí e tal, estão dizendo aí
que a Argentina vai dar um dinheirinho para a seleção do Peru para facilitar o jogo, vai molhar a mão do juiz também para dar aquela facilitada. Resultado, a Argentina meteu 6-0 no Peru, Livinha, ou seja, talvez tenha dado certo. Talvez, então, sabendo, alertada aí do Andrada, aí a seleção brasileira também tentou pagar o Peru, a famosa mala branca, né, um incentivo pro Peru pelo menos não perder de 3 gols de diferença. Pagou, Beto? Então, olha só, se pagou, prova que desde 78 a gente investe o nosso dinheiro mal na Copa, né, Livinha? Porque não deu certo, foi 6-0, né, cara? Deu nem um pouco certo. Bateu com cobertura pra fora! Chegamos em 1990, a Copa do Mundo agora é de novo na Itália, a gente já falou de uma Copa na Itália. A Argentina vinha como atual campeã de 86, gol de mão do Maradona e tal. E aí, Livinha, nessa Copa foi aonde aconteceu uma das conspirações que mais se falou aqui no Brasil, né? Os jogadores brasileiros não estavam meio sóbrios naquela partida contra a Argentina e aí desenrolou coisa tudo. De não ficar sóbrio assim, você entende, né, Beto? A cervejinha no futebol é sempre bom, né, Livinha? Casa bem, né? Toca aqui. Super Gêmeos, ativa! Então, vamos lembrar um pouquinho, rapidinho, assim, como foi a primeira fase de Brasil e Argentina. O Brasil, que teve uma campanha excelente, ganhou os 3 jogos, e a Argentina, que só ganhou um jogo. Você lembra, Livinha? Semana passada a gente falou das seleções surpreendeiras, a gente falou de Camarões em 90, e exatamente no primeiro jogo ganhou de 1-0 da Argentina, foi a zebra da Copa e tal. Mas chegou nas oitavas de final, Brasil e Argentina se enfrentaram. E aí foi onde aconteceu essa conspiração. Devido ao momento ali do jogo, o jogador argentino se machucou, caiu no chão e tal, e os massagistas argentinos entraram. E quando estão cuidando do cara lá, os brasileiros em volta falaram, pô, quer uma água aí e tal, super gentil e simpático, né? O erro do Brasil de esperar a gentileza e simpatia dos argentinos. Aí beberam a aguinha e disse que depois daquilo o branco até passou mal e que a seleção brasileira não conseguiu evoluir mais o jogo. A Argentina foi lá, meteu 1-0, gol do Canidia, e a grande conspiração seria que os argentinos drogaram os brasileiros, a aguinha batizada. Houve uma história que eu tomei um pouco d'água do pessoal lá da Argentina e cheguei no intervalo, me deu uma tonteira, uma bobeira porque a hora que o jogador da Argentina ia tomar o mesmo frasco que eu tomei, o massagista argentino falou, não toma desse. E aí a gente perdeu, a Argentina chegou até a final contra a Alemanha, mas graças a Deus perdeu, né? Por causa dessa atitude juvenil da seleção brasileira, tivemos que aturar poucos anos atrás Maradona no programa dele, debochando pra caramba da gente. Estaban todas las cosas y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que tomen. Pois é, e uma curiosidade, Livinha, foi que logo na eliminatória de 94, quando o Brasil foi enfrentar a Argentina, a Comissão Técnica Brasileira deixou bem claro em jornal e tal, dizendo que a água que a seleção beberia em campo contra a Argentina seria deles e é tudo nosso, a gente não vai aceitar nada dos argentinos, que fomentava mais isso, né? Beto, outra coisa que você é expert, né? Porque a Argentina só conseguindo as coisas... Você é expert como tricolor. Vamos falar então do Brasileirão desse ano? Muito como obrigada, é que tá, Beto Estrada. Segue o jogo. Tá bom. Que lindo lance! Livinha, chegamos em 1998, agora a gente tá na França. E aí, nessa nessa Copa da França, que o Brasil perdeu na final... já consertei. Não, nessa Copa de 98, deixa eu falar. Nessa Copa de 98, foi na França, o Brasil perdeu na final. Livinha, antes da gente falar da conspiração, explica para as pessoas que estão ouvindo o que aconteceu, que é fato conhecido, porque a gente escolheu a pior de todas as conspirações, aquela que menos faz sentido, mas é a mais maneira para falar aqui. O que a gente sabe é que o Ronaldo, no dia da final, à tarde, ele teve uma convulsão dentro da concentração que assustou jogadores, comissão técnica. 5 horas antes de entrar em campo, Ronaldinho saiu do ar. Durante 30 segundos perdeu a consciência, ficou sem respiração, enrolou a língua, teve a sensação de que iria morrer. E ele estava fora do jogo, mas minutos antes o departamento médico liberou, ele foi pro jogo, mas o time, talvez sentindo tudo aquilo, jogou apático. O Ronaldo realmente não tinha condições de estar naquele jogo. A minha opinião é que o departamento médico é o maior culpado disso tudo. Então, a conspiração loucaça que
fizeram sobre essa Copa é o seguinte, que o Ricardo Teixeira juntou a comissão de futebol da seleção brasileira e com alguns diretores da Nike, eles resolveram vender a Copa. O Brasil perderia a Copa para a França na final em função de ganhar em 2002 e também ter uma facilidade para sediar a Copa do Mundo. Aí a Nike queria oferecer 70 milhões para os jogadores em bonificação e tal. Eles chamaram os jogadores titulares, deixaram os reservas nos quartos e falaram, ó, galera, só é para entregar a Copa, tal, não sei o que, todo mundo vai ganhar um dinheiro, vai ser bonificado. E aí o Ronaldo tinha falado, pô, cara, não aceito, não vou entregar a Copa do Mundo e tal. Aí a Nike, patrocinadora vitalícia do Ronaldo já na época, chegou e falou, cara, tu já ganhou quase 100 milhões aqui com o nosso contrato e tal, se tu não aceitar, perde o contrato, vai dar ruim. Aí o Ronaldo, em cima da hora, então, botou a cabeça no lugar e falou, não, beleza, vambora, eu aceito, toca. E aí esse clima todo foi gerado exatamente porque aquela Copa seria vendida. É meio louco, né? Agora, Beto, por que a Nike iria querer que a seleção que ela patrocina perdesse para uma seleção patrocinada pelo maior concorrente? Cara, não faz sentido nenhum, é só a teoria mais maneira. Mas é só, Livinha, vamos falar para as pessoas que estão ouvindo. Eu e você, a gente teve uma conversa aí com um jornalista de nome e tal, não vamos falar nome de ninguém. Um passarinho contou? É, tipo isso. Que o que aconteceu de verdade é a teoria que eu achei mais concreta até hoje, que eu escolhi para acreditar, que é o seguinte, o Ronaldo, ele tinha o joelho bichado, né? E aí ele tomava infiltração no joelho, que é como se fosse uma injeção com um anestésico, que o cara consegue não sentir dor e jogar a partida. O joelho ainda tá ruim, mas ele não sente a dor, então ele consegue desenvolver lá o jogo. E o Ronaldo teria tomado um excesso dessas injeções durante a Copa para poder disputar todas as partidas. E aí uma delas causou a convulsão, e é um fato... Convulsão. Eu não entendi o que ele falou. E ele teria tido por causa disso, excesso de medicamento. Nem na literatura médica, nem na minha prática do dia a dia, eu vi qualquer processo de infiltração relacionar um quadro como esse com os sintomas que foram mencionados a esse atleta. Eu gosto muito dessa teoria, mas dizem também que ela não é divulgada, foi combinada ali na diretoria e os jogadores e tal, para não queimar o médico, que a gente não vai falar o nome também, porque não cabe a nós. Não vou falar que é o Lidio Toledo. Tá bom, então, aí as pessoas fazem a pesquisa no Google desse nome que a Rivinha falou, e fica essa como uma teoria que eu acredito de 98, mas a mais legal é a outra, né? Isso tudo, da gente ficar achando que aconteceu alguma coisa, aquela declaração do Leonardo, que era um dos jogadores do time logo depois do jogo, ela influencia muito. Que um dia as pessoas ainda vão saber o que acontece nos bastidores do futebol. Eu concordo, Livinha. Livinha, um dia as pessoas ainda vão saber o que acontece nos bastidores do Bola Quadrada. O ditador Guga Mafra, o que ele faz com a gente. Cara, nem queiro saber, só chicotada. Pois é, e aqui, ó, já tá no meu ouvido dizendo que a gente tem que ir pro próximo bloco, que tem que acabar, ó, a chibata aí. Então vamos. É assim que a gente vive. Então vamos pro próximo bloco. Vambora. Achou que o árbitro não viu, mas ele viu. É falta na intermediária. Chegamos então, Livinha, aos finalmente, hora do gol da galera. E olha só, Livinha, essa semana o gol da galera, ele foi escolhido a dedo. Foi o Gabriel Rocha. Bota o Twitter dele aí na tela, Gaveta. Ele escreveu o seguinte: Livinha, posso ser seu prof. Cara. Que fofo, tô quase escolhendo o professor. Olha só, olha aí o gol dele. Golaço, saiu a bola, lambretinha, chute de fora da área. Assim, a qualidade, Gabriel, tá muito ruim. Foi maneiro que você fez o que a gente pediu. Pô, pega o celular, grava. A qualidade da imagem, não do gol, Beto Estrada. Foi escolhido aqui. Porque assim, o rubro-negro não faz gol com qualidade ruim. Não, na verdade, Nivinha, rubro-negro não tem feito gol. Mas, enfim, Gabriel, um abraço. Iniciativa, pegou do celular mesmo, gravou, só tenta melhorar a qualidade da próxima vez, mas belo gol. Continua mandando. Nivinha, um beijo pra você, um beijo pra quem tá vendo. Semana que vem a gente tá de volta. Não esqueçam de escrever o feedback, que estão sendo muito importantes pra gente aqui, o feedback de vocês, beleza? A pergunta da semana é simples. Dessas e de qualquer outra conspiração que você conhece, qual a que você acha mais legal? E Copas do Mundo, tá? Nada de Campeonato Brasileiro e tal, Campeonato, sei lá, da Indonésia, qualquer coisa. Copa do Mundo, qual conspiração que você acha mais legal? Porque a gente também viu algumas, né? A gente escolheu 5. É verdade, é verdade. Então, escreve aí.
Nivinha, dá tchau pras pessoas que o Guga tá aqui mandando a gente embora. A gente tem que apanhar ainda. Tá, beijo, beijo, beijo. Beijo, galera. Beijo, Beto. Não esquece de assinar o nosso canal e dar aquele joinha no vídeo. Beijo.